Não cumprimentei Eduardo Bolsonaro e não pretendo cumprimentá-lo. Assim como não cumprimentei Nicolas e não pretendo cumprimentá-lo, assim como não cumprimentei outros colegas e não pretendo cumprimentá-los. Porque existe um determinado grupo que com este grupo não se tem canal de conversa. Não dá pra se dialogar com um fascista, não dá pra se dialogar com quem ataca a democracia, não dá pra dialogar com quem veste uma peruca e faz uma fala de ataque a pessoas. Esse tipo de gente tem que ser combatida, esse tipo de gente tem que ser desmascarada, esse tipo de gente tem que ser criminalizada, punida, responder pelos seus crimes e não conviver mais num espaço democrático como é o parlamento. Agora, existem vários outros colegas que não são da esquerda. Isso não é liberdade de expressão? Não, a liberdade de expressão esbarra, ela termina quando ela esbarra no direito do outro, quando ela vulnerabiliza a vida do outro. Eu não posso me expressar diante de um crime, porque senão eu vou chegar pra você e vou dizer que eu posso chamar uma pessoa negra. Isso é liberdade de expressão, isso é crime, já está reconhecido que o racismo é crime no Brasil. Quando a minha liberdade leva o outro a uma condição desumana ou reforça estigmas, estereótipos que o leva a condições de desumanidade, já não é mais liberdade de expressão. Você não pode, ainda mais quando você o faz dentro do plenário do Congresso Nacional, da Câmara Federal, visto por todo o país, num lugar de legitimidade como um deputado federal. É preciso ter responsabilidade. Nós somos ainda uma minoria, mas nós somos uma minoria transformadora, barulhenta, revolucionária e que mesmo estafada, cansada, nos ancoramos no nosso pacto de revolução. No pacto que nos ensinou Conceição Evaristo quando disse que eles juraram nos matar, mas nós prometemos não morrer. A gente só ouve falar de pessoas trans, travestis, porque morreu, porque o ato da violência, porque... Nós sabemos desse contexto, nós já sabemos que esses números se repetem anos após anos, nós estamos décadas, séculos aqui falando sobre a mesma coisa. Mas quando nós vamos falar do case de sucesso? Quando nós vamos falar daquelas que chegaram nas universidades, daquelas que chegaram na política, daquelas que venceram, daquelas que empreenderam, daquelas que estão belíssimas, riquíssimas? Quando nós vamos olhar para isso e dizer, é sim possível? Não é fácil, não é uma coisa que está dada. Nós estamos construindo esse lugar para que seja acessível a todas, mas esse lugar também existe e a sociedade tem que olhar para ele, porque esse lugar empodera, porque esse lugar emancipa, porque esse lugar cria referenciais de positividade que nós não temos. O nosso referencial ainda é um referencial negativo e nós precisamos com que essas mães, com que esses pais, com que essas famílias olhem para nós e percebam, não, tá tudo bem, a minha filha não vai ser a escória da sociedade, a minha filha e o meu filho, ele pode sim chegar a algum lugar se ele tiver a oportunidade. E a primeira oportunidade que nós precisamos e merecemos é a de não ser expulsa das nossas casas, é a de não ser abandonadas pelas nossas famílias, porque quando nós somos abandonadas pelas nossas famílias, aí sim a violência, a marginalidade e o submundo da sociedade é o que nos espera. Mas como que um idiota como ele se tornou o presidente da República e por muito pouco não se reelegeu presidente da República? Porque ele flertou exatamente com os sentimentos adormecidos e nem tão adormecidos assim da sociedade brasileira. De que eu não quero o preto e a empregada doméstica na mesma faculdade do meu filho, eu não quero a negra indo pra Disney, eu não quero a travesti ocupando a farmácia, o mercado de manhã à luz do dia comigo, eu não quero que os gays ocupem as ruas, amem, se libertem. E isso nós estamos falando. Agora vocês vão ter que dividir a sociedade com a gente. Em nome de Deus ou dos evangélicos que nós sabemos que não estão representados aqui. Esses não são evangélicos, esses não falam em nome de Deus. Esses usam a palavra de Deus, usam o evangelho para mascararem os seus ódios, para mascarar os seus preconceitos. Os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros cristãos não estão aqui usando da palavra de Deus para atacar e perseguir o direito de uma comunidade que já é massacrada historicamente. O tempo inteiro abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece, falando em opção sexual. O que tem a ver a identidade de gênero de mulheres transexuais e travestis com orientação sexual? Discursos burros, discursos rasos, discursos preconceituosos, discriminatórios. E nós chegamos aqui sim, deputada, mas não para discutir apenas os direitos das mulheres transexuais e travestis, porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti, eu sou uma mulher assim como a senhora, queira a senhora ou não, na sociedade, vítima da... A sua opinião não me importa, vítima da violência, do ódio, do estigma,
estigma, do preconceito, e a senhora terá que aceitar que nós não falaremos só sobre a agenda de direito de mulheres transexuais e travestis. Nós temos um projeto para este país, um projeto que inclui todas nós, um projeto de dignidade, um projeto de emancipação, um projeto de vida, um projeto de pertencimento, um projeto de direito e um projeto que vai na contramão daquilo que é produzido aqui numa tentativa de parecer proteção de grupo A ou grupo Z, quando na verdade não está se preocupada com proteger as mulheres de verdade, nas palavras da deputada, estão perdendo espaços para as mulheres transexuais e travestis. Que espaços são esses? Porque aonde nós estamos é a pergunta que não se calará. Aonde nós estamos? Que espaços são esses? Quantas deputadas transexuais e travestis nós temos nesta casa? Quantas médicas transexuais e travestis nós temos neste país? Quantas juízas? Quanta advogada? Nós não queremos que nós sejamos retratados porque estamos ganhando concurso XYZ. Nós queremos espaços dignos na sociedade. Nós queremos o nosso direito à cidadania. Nós queremos o nosso direito à vida. Nós queremos andar nas ruas com as nossas cabeças erguidas, sem medo de sermos mortas, violentadas, ridicularizadas, estupradas pelo simples fato de sermos quem somos. E discursos violentos, criminosos, discriminatórios como esses, que nós não toleraremos. A nossa passagem aqui não será figurativa. Nós temos um propósito: defender a vida de todas as mulheres. Não deixar que nenhuma mulher negra, indígena, com deficiência, do campo, quilombola, nenhuma mulher seja esquecida, seja pisada, seja açoitada. Para que as mulheres avancem, todas nós precisaremos avançar. E este é o nosso compromisso. Então eu peço à mesa, presidente, para que leve em consideração, para que este espaço, já vou concluir, para que este espaço não seja um espaço que aprofunde desigualdade, para que este espaço não seja um espaço que açoite ainda mais uma parcela vulnerável, precária, miserável da população brasileira, mas que o parlamento possa se comprometer a garantir uma política de vida, de dignidade, de emancipação e direito a todas as mulheres, inclusive mulheres transexuais e travestis, que são mulheres como quaisquer outras. E não é o achismo, a opinião de pessoas que sequer sabem o que estão falando, que vão negar isso. Nós não precisamos da legitimidade da opinião de nenhuma deputada nesta casa. A nossa luta é árdua, é histórica e nós avançaremos. Queira o ódio, o fascismo e a intolerância ou não, mas não permitiremos calada que falas de ódio e preconceito seja bosferada pela boca de nenhuma parlamentar nesta comissão ou nesta casa. Muito obrigada, presidente. Pessoas que gestam, deputado, pessoas que gestam, goste a senhora ou não e respeite a minha fala. É mulher que gesta um bebê na barriga. Mulheres, meninas e pessoas que gestam na hora de Vossa Excelência falar, Vossa Senhora coloque a sua opinião. Eu não estou aqui pedindo a sua opinião e nem perguntando qual é a terminologia que Vossa Excelência prefere ou quer. Estes são os termos que eu uso. E goste a senhora ou não, para além da identidade mulher, cisgênera, existem outros corpos que também gestam. E isso não depende da senhora. Sigando ao que eu estava dizendo, mulheres, meninas e pessoas que gestam, eu vou pedir que o senhor recomponha meu vídeo. Eu tenho certeza que se Jesus Cristo voltasse hoje, não seriam com vossas excelências que eles se sentariam. Seriam conosco os oprimidos, os humilhados, os amaldiçoados, os apedrejados, aqueles que são expulsos de suas casas pelo simples fato de serem quem são, aquelas e aqueles que só têm como opção a prostituição, a marginalidade, a violência, por discursos como esses que são utilizados em nome de Deus. Deus deve estar envergonhado de tanta maldade, crueldade e ódio sendo proferado em seu nome. Mas nós estamos aqui para alertar que não existe uma guerra entre cristãos e LGBTs que a mais. Não existe uma tentativa de combater igreja, não existe uma perseguição ao evangelho, não existe um ódio a ninguém. O que nós estamos tentando fazer aqui com muito sacrifício e com muita dificuldade é defender os pouquíssimos direitos que temos em uma sociedade que nos pisa todos os dias, constantemente. É lembrar que nós existimos
decidimos que nossas vidas importam e que os nossos direitos são inegociáveis. Não nos vencerão pelo cansaço, não nos intimidarão, nós não recuaremos nem um pé da luta. Disseram, respeite não sei o que, respeite não sei o que lá, e eu digo, respeite a luta histórica do movimento LGBTQIA+, respeite os nossos passos, respeite as nossas trajetórias que nos trouxeram até aqui, e queiram vossas excelências ou não, terão que nos engolir, porque chegamos aqui para representar a voz e o anseio de milhões de brasileiros que durante todo esse tempo foi esquecido, abandonado, apagada deste parlamento. Em 2023 só, esta casa recebe pela primeira vez na história as suas primeiras parlamentares transexuais e travestis. E a quantidade de horrores que nós já ouvimos aqui, nem um ano de trabalho nós já concluímos. A quantidade de atrocidade que já foram faladas aqui por aqueles que defendem a família, por aqueles que defendem a moral, por aqueles que defendem o bom costume, mas que vivem com a mente perturbada por um fetichismo biológico, sexista, genitalista. É preciso olhar para os desejos de vossas excelências. É preciso se curar com as próprias sexualidades para parar de atacar a sexualidade dos outros. São pessoas tão bem resolvidas, mas vive na sanha fetichista de reproduzir discursos genitalistas. Falam em sexo o tempo inteiro. O tempo inteiro falam em sexo e querem atrelar essa discussão à comunidade LGBTQIA+. Aqui ninguém falou de sexo, ninguém falou de genitália em banheiro, ninguém usou falas de baixo calão como foram usadas na última sessão. Quem os fez foram senhores de bem. Os mesmos senhores de bens que param nas esquinas de prostituição, os mesmos senhores de bens que gostam de fazer sexos anônimos nos dark rooms de boate. É isso que nós estamos tratando aqui. É desses valores que nós estamos tratando aqui. É falsos moralismos, e nós não permitiremos que a nossa vida, que os nossos direitos, que a nossa garantia à cidadania, porque é disso que estamos falando, como quando falamos do reconhecimento à família, quando falamos do reconhecimento ao matrimônio. E não se trata de igrejas praticar ou não. As igrejas devem ter suas liberdades asseguradas. Ninguém está discutindo se padre, se pastor, se pai de santo, nenhum líder religioso de qualquer denominação religiosa terá que praticar algum tipo de cerimônia que não concorde. Aqui nós estamos falando de direitos civis. Aqui o que deve nos instruir, aqui o que deve nos reger é a Constituição brasileira e não a Bíblia. Não a opinião de pastores, de padres, de ninguém. Nas suas igrejas, em seus templos, em seus púlpitos, vossas excelências terão a liberdade de casar ou de não casar quem não queira. E tenho muita certeza que nenhuma pessoa LGBT irá procurar uma igreja intolerante, discriminatória e preconceituosa para fazer os seus casamentos. Então não sejam mau caráteres, deputados. Não queiram conduzir a sociedade brasileira a uma mentira, para que as pessoas pensem, olha lá, querem tirar a liberdade da nossa igreja, olha lá, querem afrontar o nosso Cristo, querem atacar a nossa Bíblia, porque assim como eu, vossas excelências sabem que não se trata disso. Assim como eu, vossas excelências sabem que o que nós estamos tratando nesta tarde, desde as 10 horas da manhã, cansadas, muito mais cansadas do que vossas excelências, porque para vossas excelências virem aqui deferir ódio contra nós é muito tranquilo. Agora para nós, estar sentada nessa cadeira, ouvindo as asneiras, os horrores, as atrocidades que são ditas, sabendo que são a nossa vida, a vida das nossas companheiras, a vida das nossas irmãs. Só quem já perdeu uma LGBT, só quem já viu uma companheira ser morta numa esquina de prostituição, sabe a violência do discurso que é dito aqui. Para nós isso dói, porque nós não viemos aqui montada na farsa, nós não viemos aqui montada no cinismo, nós viemos aqui com a nossa verdade, nós viemos aqui com a necessidade, com o objetivo de reconstruir esse Brasil para todo mundo. E cada palavra de ódio que é dita dentro desse plenário atinge diretamente a nossa existência e a nossa vida. Mas isso não vai nos fazer recuar, isso não vai nos intimidar. Nós resistiremos fortemente